Agora, 10 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. E esta manhã, em sessão extraordinária, os deputados aprovaram a proibição da venda de tinta spray para menores de 18 anos. A repórter Mariana Prichit, que está no Salão Verde, e tem mais detalhes. Mariana, essa proposta agora vai direto para a sanção da presidenta Dilma e vira lei? Vira sim, Vera. Ela vai entrar em vigor assim que for sancionada, porque não haverá necessidade de uma regulamentação, que é uma espécie de normatização feita pelo Executivo em relação a projetos aprovados pelo Congresso, para detalhar como é que os projetos vão ser aplicados no dia a dia. Sobre as votações da semana, eu vou conversar agora com o líder do PPS aqui na Câmara, o deputado Rubens Bueno. Deputado, o que o senhor destaca dos trabalhos na Casa nesses últimos dias? Olha, essa semana foi uma semana em que nós estamos votando os destaques da medida provisória da semana passada, que trata da segunda etapa do Minha Casa Minha Vida. Nós discutimos atentamente, até porque algo novo está acontecendo, não só beneficiando aqueles que ganham menos de 3 salários mínimos, que é o objetivo central e que ainda não foi atingido pelo governo. Também nós destacamos que o PPS ali incorporou 2 emendas. Uma que tira a questão do acesso pavimentado, porque o acesso pavimentado encareceria e muito esta casa. Nós também eliminamos, isentando as custas para o mutuário quando for registrar os seus documentos em cartório, e também incorporamos aquilo que chama a atenção, que é exatamente ampliar instituições financeiras para evitar este acúmulo que hoje está se dando com relação à Caixa Econômica. Então, esse trabalho todo é no melhor sentido de viabilizar e fazer com que possa crescer o acesso à casa própria no Brasil, chamando a atenção de que todas as ações do programa Minha Casa Minha Vida, desde 2009 até 2011, 2009 nós tivemos 26% apenas do orçamento aplicado, em 2010 apenas 1,96% e neste ano 2011 zero de aplicação de recursos federais em todas as ações do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, o senhor citou mudanças na MP aprovadas aqui na Câmara. Já existe alguma articulação para mantê-las no Senado? Sem dúvida, até porque nós votamos pela aprovação, até votamos contra a adiação, aliás, o adiamento da discussão. Por que isto? Porque nós temos que aprovar aquilo que é importante para a sociedade. O que nós não podemos é deixar de mostrar o lado crítico de um programa que foi criado num período eleitoral, onde se ali movimentou o país através da propaganda eleitoral em defesa da então candidata Dilma, e mostrando que esses números estão muito aquém daquilo que foi anunciado no ano de 2009, quando foi lançado o programa. Deputado, para a semana que vem o senhor já tem alguma perspectiva do que pode vir a votação? Olha, semana que vem nós estamos aguardando, até porque o governo está ainda indeciso com relação às medidas provisórias que virão. Como você mesmo ouviu, são 10 medidas provisórias que estão trancando a pauta. Tanto quanto o governo tome decisões e busque o acordo com os líderes em reunião com o presidente da casa, evidentemente isso ganha velocidade. É com este objetivo que nós estamos aqui, para votar medidas importantes para o país. Deputado, nós vamos aproveitar a presença do senhor aqui para comentar a decisão de ontem do Supremo, do STF, sobre coligações partidárias. A notícia está nos jornais e nas principais agências na internet. O portal G1 diz: vaga de deputado licenciado é de suplente da coligação, decide STF. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta que a vaga de um deputado federal licenciado deve ser preenchida pelo suplente da coligação. Desde o início da legislatura, em janeiro, o assunto tem gerado polêmica, depois que liminares de ministros do próprio STF determinaram a posse de suplentes de partidos. Por 10 votos a 1, os ministros decidiram que será mantida a prática adotada pela Câmara, que tem substituído parlamentares licenciados pelos suplentes das coligações. De acordo com a mesa diretora da Câmara, pelo menos 22 parlamentares correriam risco de perder a vaga, caso a decisão do STF privilegiasse os suplentes de partidos. Agora, deputado, o seu partido PPS é contra defende o fim das coligações para cargos proporcionais, no caso de vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Qual é a sua avaliação do resultado dessa votação no Supremo? Olha, não poderia ser diferente, até porque, vamos imaginar o seguinte, nós temos um campeonato em andamento, onde as regras estão estabelecidas, onde o juiz, ao final do jogo, na súmula, diz que tudo correu normal, o placar foi 2-1 para alguém. Aí depois um tribunal diz, não, ganhou quem fez 1,
com as regras em jogo. Isso não pode acontecer. O Supremo Tribunal Federal tomou a melhor decisão. Nós fizemos a eleição ano passado com as coligações nas proporcionais. Nós fomos eleitos, fomos diplomados na sequência daquilo que a coligação em número de votos indicou. Portanto, não tinha nada a fazer a não ser tomar esta decisão. Lembrando que o PPS é favorável à decisão tomada com relação ao mandato do partido. O mandato é do partido, ponto. Mas as regras estabelecidas foram aquelas. Queremos agora sim, como você está mesmo dizendo, nós queremos acabar com as coligações nas proporcionais. Ou seja, cada partido deve apresentar sua chapa completa, dizer o que pensa e mostrar a sua cara. Então o assunto não se encerra aqui na Câmara. Na verdade, agora começa uma nova batalha política, enfim, acordos e debates no sentido de mudar as regras para as próximas eleições, e o PPS é a favor, então, desse ajuste nas proporcionais. Sem dúvida. Tanto é verdade que o deputado Sandro Alex, o nosso representante na Comissão Especial de Reforma Política, já tem essa decisão. Aliás, o PPS é o único partido no Brasil e a bancada federal do PPS é a única bancada que já tem 11 pontos claros a respeito da reforma política aprovado pelo Diretório Nacional. E agora estamos levando ao debate à sociedade. E o fim da coligação na proporcional é algo que nós queremos ver valer no Brasil, para que os partidos apresentem os seus candidatos, para que vote pelo número e programaticamente elejam os deputados federais. Deputado Rubens Bueno, muito obrigada pela entrevista. E o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, e outros deputados, inclusive alguns que corriam risco de perder o mandato, de acordo com a decisão do Supremo, comentaram a decisão de ontem. A decisão tomada pelos ministros do STF dá garantia jurídica a um processo que aconteceu anteriormente. Então é uma decisão equilibrada, uma decisão que dialoga com a realidade jurídica que nós tínhamos no Brasil e principalmente com as regras que haviam sido estabelecidas para a eleição de 2010. O papel que nós tivemos nesse último período foi o primeiro de alertar ao STF sobre o problema que causaria uma decisão que não dialogasse com aquilo que estava estabelecido anteriormente. Nós criaríamos uma estabilidade jurídica, criaríamos um problema institucional, inclusive, para definir aqui na Câmara dos Deputados quem seriam os futuros suplentes que deveriam assumir os mandatos. E reproduziríamos isso para as Assembleias Legislativas, para as câmaras de vereadores. Eles acompanharam quase que na totalidade a posição da Procuradoria-Geral da Câmara, da Presidência da Câmara, certo? E das interpretações que nós tivemos. Quando nós recebemos deles aqui o mandato concedido, nós refutamos em aceitar, porque entendíamos que ia criar uma grande confusão jurídica no país. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ela garante em todo o país a segurança jurídica. Ela garante para todos os parlamentares, todas as pessoas que hoje ocupam cargos públicos, a segurança de que uma decisão ela tem que dar às pessoas aquilo que está assegurado em lei. E nós sabemos que as coligações estão garantidas e asseguradas em lei, inclusive na Constituição Federal. Para mim foi complicado, para mim botaram nas cordas, é como se eu tivesse tomado knockdown e depois levantar e me erguer e conseguir derrubar meu adversário. Mas o primeiro voto foi da Carmen Lúcia, que ela deu o voto favorável ao partido, o mandato, e agora ela retrocedeu e votou que o mandato realmente da coligação e não do partido. Esse deputado Popó, e olha só, antes de decidir o futuro dos suplentes, os ministros julgaram também um ponto que faltava definir na questão do piso salarial dos professores. Faltava decidir se o tempo de preparação do conteúdo fora de sala de aula vale ou não para o piso. O ministro Dias Toffoli não participou por se considerar prejudicado. Ou seja, o julgamento foi feito por 10 ministros. Mais uma vez, um empate. 5 ministros a favor, 5 ministros contra. Semelhante ao que ocorreu no julgamento da lei da ficha limpa, uma polêmica à parte. Dessa vez, a decisão sobre o trecho da lei que trata do tempo extra-sala dos professores foi de que ele não é inconstitucional. Porém, não tem sua validade imposta a todos os juízes do país. Ou seja, essa é uma questão que pode voltar a ser tratada em outros tribunais. O temor é de que haja uma enxurrada de ações sobre o tema. Nesse caso específico, se houver alguma recalcitrância por parte de estados e municípios, certamente haverá recurso judicial, medidas judiciais. Se algum juiz declarar a lei
inconstitucional, a matéria subirá a tribunal e poderá vir ao Supremo em RE, e aí o tema poderá ser solucionado, inclusive com a composição completa. Essa decisão que o Supremo tomou no sentido de poder dizer que não é inconstitucional a hora-atividade, ou seja, 1/3 do professor que tem 40 horas, 1/3 seria dedicado a estudos, a preparação de aulas, a um aperfeiçoamento do próprio professor. Agora, isso, pelo empate que houve, na verdade foi 5 votos favoráveis e 5 votos contra, isso pode levar a um novo questionamento por parte dos estados. Porque o que os estados estão dizendo? Que eles não têm condição, ou seja, para cada 3 professores vão ter que contratar mais um professor, que eles não teriam recursos para poder viabilizar isso, e se tivessem os recursos, eles não teriam, a lei de responsabilidade fiscal não permitiria essa contratação de um número tão grande de professores.